Olá para você que está nos assistindo aí pelo Rai Online. Eu sou a professora Nathalie Ritter e hoje nós vamos tratar aí de um assunto que faz parte aí do seu conteúdo, tá no seu edital, na parte de direito constitucional. Porém, tem tudo a ver com o direito administrativo, que é a matéria que eu trago no carro-chefe aqui com vocês sempre, né? Por que que a gente está falando isso? A gente está falando lá da administração pública, tá? Então a gente vai falar um pouquinho lá do capítulo que traz a organização dos estados, certo? E mais precisamente sobre a administração pública. E a administração pública nada mais é do que regida pelas nossas regras aí de direito administrativo que nós estudamos durante os outros tópicos, né? Durante o conteúdo aí, a parte do edital de direito administrativo, certinho? Então, durante essa aula, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o artigo 37 da Constituição Federal e os seguintes, tá? Quando a gente aparece esse SS aí no material de vocês ou em algum outro livro que vocês estejam lendo, quer dizer artigos seguintes, à frente, né, do artigo 37. Vocês vão notar que o artigo 37 ele vai fazer parte de praticamente 80% da nossa aula, porque ele é um artigo extenso e que traz muita informação com relação à administração pública. Tá? O artigo 37 vai trazer desde princípios a formas que a administração pública deve atuar, vai trazer aí informações sobre os servidores públicos, sobre remuneração, enfim, várias informações realmente que envolvem aí a administração pública, perfeito? Então, nós vamos iniciar esse bloco pelo caput do artigo 37 da Constituição, que vai trazer expressamente os princípios fundamentais. E eles vão ser chamados de princípios fundamentais expressos. Ah, professora, mas a gente estuda isso lá no direito administrativo. Sim, a gente estuda, mas como está aí no tópico de vocês também, na parte de direito constitucional, nós vamos ver novamente, certinho? Então, esse primeiro bloco, nós vamos tratar sobre os princípios fundamentais expressos, que está lá no artigo 37, caput da Constituição Federal. Peguei o material de apoio de vocês, que vai estar transcrito o caput do artigo 37, que traz aí, em verbos, essa parte da lei, certinho? O artigo 37, ele fala o seguinte, que a administração direta e a administração indireta, por meio dos seus entes aí, eles vão atender, vão respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que vai ser o nosso LIMP, né? A nossa dica mnemônica aqui para vocês lembrarem na hora da prova é o nosso LIMP. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para que vai servir essa dica mnemônica para vocês? Essa dica vai servir para vocês lembrarem quais são os princípios expressos. Porque lá no direito administrativo, nós estudamos os princípios implícitos do direito, certo? E esses princípios, eles caem na prova de vocês, às vezes com uma questão bem boba mesmo, falando que, por exemplo, o princípio da supremacia do interesse público é um princípio expresso da Constituição Federal. Aí como que você vai saber se é ou não? Você vai olhar aqui no LIMP. Ele tá aqui no LIMP? Não, ele não tá. Então, ele não é princípio expresso. Ele é um princípio implícito. É um princípio que, ao ler o texto constitucional, dá a se entender que existe. Esses daqui não. Esses daqui estão lá de forma expressa. Está lá escrito na lei. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Então, nós vamos tratar aqui durante esse bloco um pouquinho sobre cada um desses princípios. O nosso primeiro princípio, e não menos importante aí, né? Não mais e menos importante, mas faz sentido de que seja o primeiro lá na letra da lei, que é o princípio da legalidade. Por quê?
Porque o princípio da legalidade, ele vai trazer a informação de que a administração pública, ela deve seguir aquilo que está previsto em lei. Então, é dizer que o norte para a administração pública atuar é a lei. Ela sempre vai observar a lei. Então, é isso que se resume a legalidade, o princípio da legalidade. É o nosso dever de observar a lei. Mas qual que é a peculiaridade com relação ao princípio da legalidade? É porque ele vai se subdividir em duas vertentes. Quando a gente estiver falando com relação ao particular e quando a gente estiver falando com relação à administração pública. Com relação ao particular, o princípio da legalidade, ele fala que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, certo? Então, a lei, para o particular, vai dizer apenas aquilo que é proibido. Se a lei não disse que é proibido, relaxa, pode fazer. Essa é a ideia para o particular. Mas o que importa mesmo para a gente aqui, inclusive essa previsão para o particular, também está previsto lá na Constituição no artigo 5º, né? Esse dever de liberdade aí do particular, esse direito, de liberdade que o particular tem, né? Então, não será nada senão em virtude de lei. Nada será vedado ao particular senão em virtude de lei, certinho? Mas para a administração pública, que é o que importa aqui para a gente hoje, já que nós estamos estudando a administração pública, a gente vai falar o quê? O princípio da legalidade traz o quê? Traz que para a administração, ela somente poderá fazer aquilo que está previsto em lei. Então, para a administração pública ela agir, para ela atuar, tem que estar previsto em lei, que ela tem que fazer aquilo e de que maneira ela vai fazer, certinho? Então, tem uma lei que vai regular falando que a administração fará aquilo da tal forma. Certo? Então, vai trazer os meios que a administração vai fazer, como que vai ser o procedimento para ser realizado, certinho? Então, como que ela vai atuar aí? Tudo com base na lei, tá? Isso vai reger a vida de vocês, servidores públicos, né? Após aí começarem a exercer as suas atividades. Porque você, como servidor, somente pode fazer aquilo que está previsto em lei. Às vezes, você até quer fazer mais pela pessoa que você está atendendo, aí, pela situação em que você está lidando. Mas, infelizmente, não existe a previsão legal. E você precisa respeitar o princípio da legalidade. Por quê? Porque se você não respeitar o princípio da legalidade, o ato que você vai praticar, ele vai ser ilegal. E um ato ilegal, ele deve ser anulado. Ele não possui validade jurídica, certo? Então, quando a administração atua, ela necessita atuar em conformidade com a lei, porque se ela fizer algo em desconformidade com a lei, esse ato dela, essa atuação dela, não terá validade jurídica nenhuma. Então, este é o nosso princípio da legalidade. É o dever de observar a lei. Para o particular, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, ele tem que saber o que a lei proíbe para ele, certo? Enquanto para a administração, ela pode fazer somente aquilo que a lei diz para fazer e como a lei diz que tem que ser feito, certinho? Então tem que observar a lei aí nas suas atuações, a fim de respeitar a legalidade dos atos que pratica, perfeito? E aí nós temos também um outro princípio expresso aí no artigo 37, que é o princípio da impessoalidade, tá? O princípio da impessoalidade, ele traz aí a ideia que a administração pública, ao atuar, ao exercer a atividade administrativa, ela deve ter condutas impessoais, tá? Então, tem que levar em consideração a impessoalidade. Ah, professora, mas como assim? Vai ficar mais claro quando a gente falar das vertentes deste princípio também. Porque este princípio, nós analisamos ele em 3 vertentes, certo? A vertente da isonomia, a vertente da finalidade e a vertente da vedação da promoção pessoal
ou partidária. Quando a gente fala de isonomia, a gente está falando que, por meio do princípio da impessoalidade, a administração não pode tratar os administrados com algum tipo de preferência ou distinção, certo? Então, todos os administrados, todos vocês que vão lá e necessitam da administração para alguma coisa, devem ser tratados de forma isonômicas, certinho? Aí é aquela questão de professora, mas isonomia é a mesma coisa que igualdade? Não é a mesma coisa, né? Porque a isonomia, ela tem aquela parte da isonomia positiva, no sentido de, às vezes, você precisa tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, no intuito de nivelamento social. Então, por que, por exemplo, algumas pessoas conseguem benefícios do INSS enquanto outras não? É porque aquela pessoa, ela necessita, certo? De um auxílio da administração pública, enquanto aquela outra mão, no fim, de dar a maior isonomia possível aí para nossa população, certinho? Então essa é a ideia da isonomia, tratar sem distinção ou preferência. O exemplo que eu dou para vocês quando a gente está estudando isso em sala de aula é, por exemplo, você trabalha numa delegacia e você tá lá esperando, tem muita gente, aliás, tem muitas pessoas esperando na recepção para serem atendidos, para registrar uma ocorrência, enfim, para algum tipo de procedimento lá na delegacia que você trabalha. E aí, quando você chega, você olha que lá na recepção tem a senhora Maria, que mora ali perto no setor, e tem o Pedro, que é o seu primo, certo? Que tá lá na recepção. Mas a dona Maria, ela chegou antes que o Pedro para ser atendida. Só que o Pedro é seu primo, né? Então você vai e fala que, eu vou atender o Pedro primeiro, porque o Pedro é meu brother, meu primo, certinho? Não pode, tá? Isso é tratar com preferência. Isso é tratar com distinção. É a mesma coisa você tratar administrados com distinção por raça, cor, né? Etnia, religião, etc. Não pode haver distinções. Todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei e a administração, ela só age dentro da legalidade, ela também não pode tratar as pessoas de forma distinta. Então, essa é a nossa primeira vertente aí do princípio da impessoalidade, certo? Tratamento de forma impessoal, isonômico, sem distinção ou preferência. Mas nós temos também a outra vertente, que é a finalidade. Essa vertente da finalidade é aquela finalidade que nós estudamos lá nos atos administrativos mesmos, de atender ao interesse público. A administração, ao atuar, ela tem que atender o interesse público e não a algum interesse particular, seja seu ou seja de terceiros, certinho? Então, não pode utilizar aí da atuação da administração para beneficiar a si ou a terceiros. O intuito é atingir aí o interesse da coletividade e não o seu como administrador, certinho? Então, este é uma outra vertente aí do nosso princípio da impessoalidade. E um outro princípio, uma outra vertente que despenca em prova, que o pessoal gosta de pegar em prova aí com vocês e fazer algumas brincadeiras, principalmente com uma observação que eu vou fazer mais aqui à frente, é a vertente da vedação da promoção pessoal ou partidária. Então, lá no princípio da impessoalidade, eles falam que ter condutas impessoais é também vedar que se promova pessoalmente ou promova o seu partido ao realizar ações públicas, tá? Então, você não pode utilizar ações públicas para a sua promoção pessoal ou para a promoção partidária, certinho? Então, por exemplo, você é um vereador da cidade, né? E você conseguiu aí que fosse destinado verbas a asfaltar um certo bairro aí da região, muito carente, que estava com muitas dificuldades com relação a essa questão de estruturação, né, da cidade e tudo mais, e conseguiu aí esse apoio da administração para conseguir fazer o asfaltamento daquela região. Quem fez o asfaltamento daquela região? Foi você, vereador,
Ou foi a administração pública? Foi a administração pública. Não foi você, não foi o prefeito, não foi o partido de vocês. Então vocês não podem aduzir aquela obra a uma pessoa, tá? Você não pode virar e fazer uma propaganda, uma publicidade e falar assim, eu asfaltei aqui o bairro de vocês. Isso viola o princípio da impessoalidade, porque você, como agente público, é um mero gestor da coisa pública. Você está ali apenas para executar a atividade administrativa de forma impessoal e não para se autopromover ou para promover o seu partido político também, tá? A gente tem exemplos aqui no estado de Goiás, você que talvez esteja de fora não vai lembrar, mas é um exemplo interessante que eu sempre dou em sala de aula também, porque tem a ver com a segurança pública, então quem estuda para essa área sabe disso que ocorreu aqui. Aqui no estado de Goiás, nós tínhamos viaturas da Polícia Militar plotadas. Toda viatura ostensiva, ela tem, né, é plotada aí com os logos da instituição e etc. E as viaturas da Polícia Militar aqui do estado de Goiás, elas eram plotadas com cores que aduziam a um partido político específico aqui do estado, que na época era o partido que estava no governo, certo? Aí o Ministério Público entrou com uma ação para tentar derrubar aí essa plotagem. Exatamente falando, aduzindo que estava sendo violado o princípio da impessoalidade, certo? Pela administração ao aduzir aquelas cores na viatura, porque é como se você estivesse dizendo assim, olha, existe segurança pública porque o partido político ali, partido político tal, está dando segurança pública para a população, você entendeu? Então foi essa a ideia aí que eles utilizaram para tentar convencer aí o juiz de que estava sendo violado o princípio da impessoalidade. Resultado disso, as viaturas foram recolhidas e foi feito aí uma nova plotagem. Algumas ainda a gente tem algumas remanescentes aí que ainda não passaram pelo processo, mas as novas também que foram adquiridas, que a gente teve uma troca grande aí da nossa frota, graças a Deus, né? Também foram plotadas com cores totalmente que não aduzem a nenhum tipo de partido político. Agora, se eu não me engano, tá branco e azul apenas, né? E aí com o logo lá da Polícia Militar. Bem como as viaturas da Polícia também, da Polícia Civil também passaram por um processo aí de readaptação de plotagem e tudo mais, para vedar que seja violado aí esse princípio da impessoalidade. Então vocês conseguiram visualizar como é importante, como no dia a dia isso acontece muito, como muita gente aí viola o princípio da impessoalidade, principalmente durante as campanhas políticas, né? É muito comum a gente ver esse princípio violado. Mas o que eu quero pontuar com vocês com relação a essa vedação aí da promoção pessoal ou partidária? A administração pública, como nós vamos ver aqui em cima, pelo princípio da publicidade, ela tem a obrigação de dar publicidade aos seus atos. Porém, o artigo 37 da Constituição, ele traz aí dizendo que, olha, a publicidade, ela deve ser atendida, certo? Os atos devem ser públicos. Porém, a finalidade dessa publicidade, ela vai ser apenas para caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então, não pode se utilizar aí a publicidade dos atos no intuito de se autopromover, certo? Então, se for para dar publicidade a alguma ação da administração pública, a ideia é ser de caráter educativo, informativo ou de orientação social. E este mesmo artigo lá na Constituição traz que é vedado que se utilizem nomes, símbolos ou imagens que remetam aí a uma pessoa ou algum partido político. Então, por exemplo, eu não posso colocar num outdoor de uma obra pública falando que aquela obra é resultado do governo do governador fulano de tal, do prefeito fulano de tal. Por quê? Porque você não pode usar nome. Bem como você não pode usar, por exemplo, os símbolos dos partidos políticos.
certinho? E também não pode se utilizar de imagens, certo? Eu posso fazer lá, vamos supor que eu sou prefeita de Goiânia e eu posso fazer um outdoor imenso lá numa obra pública com uma foto minha, né? Falando aqui, ó, essa obra é minha. Não posso, certo? Porque a própria Constituição vedou que seja utilizado nomes, símbolos ou imagens para realizar aí a publicidade dos atos da administração. Agora, qual é o pega na hora da prova de vocês que sempre derruba os candidatos? Isso daqui, ó. Ah, professora, mas e se eu utilizei a publicidade para me autopromover? Se eu utilizei lá a publicidade, coloquei meu nome sim no outdoor lá da obra, porque fui eu sim que fiz e tudo mais. O que eu, como administrador, qual o princípio vai estar sendo violado neste momento, certo? E é aí que tá. O princípio violado é o princípio da impessoalidade. E o que eles colocam na prova de vocês? Que vai estar violando o princípio da publicidade. E não é. Vocês vão ver que o princípio da publicidade, ele vai trazer aí a exigência de você dar a publicidade, a transparência. Quando a gente fala de violação para autopromoção, para promoção pessoal, promoção partidária, de você utilizar a publicidade de forma indevida, a utilização não é que você não está fazendo a publicidade. Você fez, mas você está utilizando ela de forma indevida. Aí a gente está falando de impessoalidade. Então, muita atenção com relação a isso na prova de vocês, tá? Porque isso aqui é um peguinha que sempre cai em prova e vocês não vão errar isso não. Beleza? Então, com relação à impessoalidade, é isso. O princípio da impessoalidade se divide em isonomia, finalidade e vedação da promoção pessoal ou partidária, né? No intuito aí de ter condutas impessoais. E muito cuidado com relação à violação da publicidade. A utilização da publicidade de forma indevida viola o princípio da impessoalidade. Aí nós temos um outro princípio que aparece aí na Constituição Federal, que é o princípio da moralidade, certo? O princípio da moralidade, ele veio aí na Constituição para suprir as lacunas da lei, porque nem sempre a lei consegue falar tudo o que é certo e o que é errado de ser feito, certo? Então, eles colocaram lá o princípio da moralidade no sentido de te levar a pensar o seguinte: tudo bem, isso é legal, mas isto que eu estou fazendo é moral? Então pode ser que a lei não vede que aquela situação seja feita. Pode ser que a lei não tenha trazido de forma expressa que aquele ato não pode ser praticado. Mas, e aí, o fato da lei não trazer é o suficiente para você atuar, para você agir, para você utilizar aquilo de alguma maneira? Então, aí que a gente traz a máxima da nem tudo que é legal também é moral, tá? Então, sempre que a gente falar do princípio da moralidade, se lembrem disso. Nem tudo que é legal também é moral. Então, ela veio suprir as lacunas da lei e veio trazer para o administrador o dever de probidade, certo? Que o administrador, ele deve ser probo ao realizar as suas atividades administrativas. Então, palavras aí que vão lembrar o princípio da moralidade. Ética, probidade, certinho? Não é à toa que se você violar o princípio da moralidade, você vai estar acarretando aí num ato de improbidade administrativa. Porque o administrador, ao atuar, ele não deve levar apenas em consideração o princípio da legalidade. Lá no artigo 37, caput fala, olha, a administração direta e indireta vai obedecer aos princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ninguém falou assim, principalmente a legalidade e os outros se der. Então é todos, certo? Então, o princípio da moralidade não basta ser legal, também precisa ser moral. Nós aí temos vários fatos que ocorrem, que nós vemos aí
nos canais aí, né, falando sobre essas questões, principalmente questão política, né, como os políticos, eles brincam muito com essa questão da moralidade. Ah, porque a lei permite, então eu posso fazer. Tudo bem, mas não é só porque a lei permite ou porque a lei se omitiu em falar alguma coisa que você pode fazer, porque isso não é moral, certinho? Então, essa é a ideia aí do princípio da moralidade, tá? E aí nós temos também um outro princípio que vai se dividir em duas vertentes, que é um princípio mais extenso também, que é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, como eu já havia comentado com vocês anteriormente, ele obriga a administração pública, tá, a dar publicidade a todos os atos que pratica. Certinho? Então a regra é que os atos da administração pública, eles serão públicos. Todo mundo pode ficar sabendo o que a administração está fazendo. Por quê? Porque a administração, ela é mera gestora da coisa pública. A coisa é do povo, é meu, é seu, é tudo nosso, né? Então, a administração, ela só vai gerir a coisa que é do povo. Então, se é alguém que está administrando o seu dinheiro, os seus bens, uma coisa que é sua, você não quer saber o que ela faz com o seu dinheiro? Você não quer saber como que ela está praticando os atos de gestão, de administração? Você quer saber. E é por isso que existe aí o princípio da publicidade. Então, ele veio obrigar a administração a dar publicidade aos seus atos. Só que ele vai se dividir em duas vertentes, da exigência de publicação e da transparência. A vertente de exigência de publicação, ela é um requisito para a eficácia do ato praticado pela administração pública. Então, o ato foi praticado pela administração pública. Para esse ato ser eficaz, possuir eficácia, possuir validade, este ato precisa ser publicado em um órgão oficial, tá? Então, todos os atos praticados pela administração devem ser publicados no órgão oficial. Por exemplo, a sua nomeação, fala amém aí na sua casa. A sua nomeação, ela não vai ser publicada no Diário Oficial? A nomeação não é um ato praticado pela administração? É. Por que ele tem que publicar? Porque ele tem que ser claro, ele tem que dar publicidade de que, olha, fulano foi aprovado no concurso público e a partir deste momento eu estou nomeando ele ao cargo que ele foi aprovado, certo? Para todo mundo ter conhecimento daquele fato, beleza? Então, a exigência de publicação aí em um órgão oficial é um requisito que nós temos aí para que os atos praticados pela administração, eles possuam validade. Então, publicidade, a primeira vertente é exigência de publicação em um órgão oficial, tá? E a outra vertente é a transparência. A transparência, ela fala que não apenas deve ser publicado o ato, mas esse ato, ele deve ser acessível aos administrados. Você, os administrados como um todo, eles têm que conseguir ter acesso a essas informações. Antigamente, como é que isso era feito? Antigamente, você tinha lá na repartição pública um quadro onde tudo que era feito era colocado lá, certo? Os editais eram colocados lá, por exemplo, de licitação, as nomeações eram pregadas lá. Então, se você queria saber, você se dirigia até o órgão, ia lá e olhava. Isso era dar acesso? Era. Só que, com o passar do tempo, né, aumento de população e tudo mais, toda a estrutura do nosso país foi evoluindo, então foi necessário que nós também evoluíssemos no sentido de dar o acesso, a tornar acessível aí essas informações. Então, o que foi criado que ajuda a administração a dar esse acesso aí aos administrados? Os portais da transparência, certo? Os portais da transparência, eles são um exemplo aí dessa acessibilidade. Se você vai lá, você consegue saber aonde está sendo aplicado as receitas, que tipo de contratos que estão sendo feitos e tudo mais, está tudo lá disponível. Bem como nós temos também os diários oficiais, certo? Os diários oficiais hoje, eu não consigo falar, a gente escrever ao mesmo tempo.
Os diários oficiais hoje, eles estão todos online. Qualquer pessoa que possa ter acesso aí à internet, ela vai conseguir ter acesso àquelas informações. Tá lá, aberto a qualquer pessoa. É essa a ideia. Ah, professora, mas fulano lá não sei aonde não tem acesso à internet. Mas está lá acessível, disponível, tá? Tem a disponibilidade aí para a pessoa acessar. Se ela conseguir chegar aí a um local que tem acesso, ela vai conseguir aí ter acesso a essas informações, beleza? Então, essas são as duas vertentes aí do nosso princípio da publicidade. O princípio da publicidade obriga a administração a dar publicidade a todos os seus atos, por meio da exigência de publicação em um órgão oficial, bem como da transparência, onde as informações, os atos praticados pela administração, eles devem ser acessíveis a todo mundo, beleza? E aí, para a gente finalizar aqui os princípios expressos da Constituição Federal, e nós partimos para as próximas partes aí do artigo 37, a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da eficiência, que é o nosso último princípio aqui expresso da Constituição. O princípio da eficiência, ele foi anexado aí na Constituição pela Emenda Constitucional 19 de 98. Ou seja, ele foi um princípio que foi colocado lá depois da Constituição já ter sido promulgada, certinho? Então, 10 anos depois da Constituição já estar aí em vigência, teve a Emenda Constitucional 19, que fez aí a inserção desse princípio da eficiência nos princípios aí expressos que a administração tem que levar em consideração ao desempenhar a atividade administrativa. E o princípio da eficiência, ele traz aí a máxima da qualidade com economia, certo? Então, a administração ela tem que fazer mais com menos. Ela sempre tem que buscar atender o máximo possível do interesse da coletividade da forma menos onerosa possível para essas pessoas, tá? E para o agente público, ao atuar, esse princípio traz que o agente público, ao prestar aí a sua atividade administrativa, ele deve fazer ela com presteza, rapidez e rendimento funcional. Então, você, futuro servidor público, quando realizar aí as suas atividades administrativas, deverá realizá-las com presteza, com rapidez e com rendimento funcional. Tá? Ah, professora, tudo bem, mas como que eu vou saber se isso está acontecendo? Como que a administração sabe se o servidor está realmente realizando as suas atribuições desta maneira conforme a Constituição diz que tem que ser feito? Por meio disso daqui, ó, as avaliações periódicas de desempenho. Então, com essa emenda constitucional, veio trazer também essa possibilidade da administração avaliar periodicamente o desempenho de cada servidor que trabalha aí na atividade administrativa, cada agente público, certo? Que trabalha aí na atividade da administração pública, tá? Essas avaliações, elas são periódicas, não existe um tempo pré-determinado em que elas são feitas, mas elas são realizadas para verificar se você realmente está atendendo aí todos os requisitos do seu cargo, todos os requisitos que o seu cargo, que a sua função, que as suas atribuições lhe são inerentes, certinho? Então, professora, é tipo a avaliação do estágio probatório? É como se fosse a avaliação do estágio probatório. Durante aqueles 3 anos, por exemplo, como é aqui no estado de Goiás, são 3 anos de estágio probatório, em alguns estados e no âmbito federal é diferente, né? Mas, então, durante aquele período de estágio probatório, você será avaliado pelo seu rendimento. Então, é essa a mesma ideia. É como se nós, servidores, sempre estivéssemos passando por provas, sempre estivesse aí num estágio probatório. Ah, professora, mas eu tenho estabilidade. Sim, você tem estabilidade, mas as avaliações periódicas de desempenho, elas são suficientes para acarretarem demissão de servidor público.
viu? Por quê? Porque se durante uma avaliação periódica de desempenho for constatado que você não está atendendo aí, não está realizando as suas atribuições com presteza, rapidez e rendimento funcional, eles podem instaurar em um processo administrativo disciplinar em seu desfavor e ao final te demitir, certo? Então, essas avaliações elas podem resultar sim na sua demissão do serviço público, mesmo você já sendo um servidor estável, tá? Inclusive, a gente tem aí, tá, com algumas propostas de mudanças legislativas com relação a essas questões de estabilidade, né? Exatamente no intuito de, olha, tudo bem, você quer ser estável, mas aí depois que você se torna estável, você caga no serviço. Literalmente, desculpa, gente. Você, né? Então, você vai lá e faz o serviço do jeito que você quer, você não cumpre aí com as suas atribuições, porque você é estável, certo? Então, a ideia é quebrar com esse conceito, aí, não vou falar que é um preconceito, mas, né, porque a gente sabe que a realidade em muitas repartições são assim, de servidores que, por serem estáveis, já não cumprem mais com as suas atribuições. Então, para isso que veio aí essas avaliações periódicas de desempenho, tá? A fim de garantir sempre a eficiência nas atribuições, assim, da administração pública. A administração pública, ao realizar a atividade administrativa, sempre deverá realizá-la com o máximo de eficiência possível, certinho? Então eu vou finalizar esse bloco aqui com vocês. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a organização aí da administração, com base na administração direta e a administração indireta.